A iluminação, quando bem planejada, pode valorizar ainda mais a sua cozinha e o seu banheiro. Hoje eu quero te falar dicas práticas de como você pode ter um bom projeto, ter uma iluminação que traga aconchego, conforto e principalmente bem-estar. Bora comigo conferir o vídeo de hoje? Se você está nesse vídeo, você sabe que ter uma iluminação boa na nossa casa influencia diretamente não só na estética, mas também no nosso bem-estar. Hoje eu quero te mostrar algumas dicas práticas para você aplicar na sua cozinha ou no seu banheiro, caso você queira melhorar a iluminação já existente ou se você quer fazer um novo projeto. Mas antes, vou pedir para você me ajudar aqui, dando seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Toda semana eu posto conteúdos de decoração e arquitetura. E a primeira dica de hoje é sobre o ciclo circadiano e a temperatura de cor da lâmpada medida em Kelvin. O ciclo circadiano é um relógio biológico que o nosso cérebro controla todas as funções do nosso corpo, de acordo com os horários do dia. No ciclo circadiano, a gente tem diversas mudanças ocorrendo dentro do nosso organismo, como o metabolismo energético, mudança celular, e isso é influenciado, pessoal, principalmente pela luz emitida pelo próprio ambiente. É por esse motivo que devemos estar atentos à escolha de temperatura que iremos colocar no projeto de iluminação, porque influencia diretamente na nossa saúde e na nossa relação com todo o ambiente e com o nosso próprio organismo. Olha como isso é importante. Nessa tabela você vai ver que tem a temperatura mais quente, que é 2.700 Kelvin, até a mais fria, que é 6.500 Kelvin. Durante a noite, produzimos o hormônio melatonina para dormir e relaxar, e durante o dia, o cortisol para trabalhar e ficar mais ativo. O que acontece, pessoal, é que de acordo com o nosso ciclo circadiano, a gente precisa verificar qual é a temperatura correta para aquele ambiente. Hoje especificamente vou falar da cozinha e do banheiro, mas de uma maneira geral, nos projetos luminotécnicos, a gente nunca coloca a luz acima de 4.000 K, porque já fica o ambiente um pouco desconfortável, fica uma luz um pouco mais fria, menos aconchegante. Então a gente sempre procura utilizar em todos os ambientes, desde uma luz que pode ser aquela mais secundária, 2.700 K, até uma iluminação mais geral, que pode ser em torno de 3.000 K, 3.500 K. Nunca coloco acima de 3.500 K, porque já dá um certo, assim, desconforto. A partir de 4.000 já não recomendo. Mas, assim, é importante a gente equilibrar, balancear a luz quente e a luz fria, porque vai dar um certo conforto. Inclusive, a gente pode dividir os circuitos de iluminação, colocar um circuito com aquela iluminação geral um pouquinho mais neutra, mais branca, e uma iluminação secundária para criar cenas diferentes de iluminação, um pouco mais quente, 2.700 K, 3.000 K. E isso influencia no nosso ciclo circadiano. Então, se você tiver uma iluminação inadequada no seu quarto, à noite, por exemplo, você ter uma iluminação mais neutra e não ter um abajur, uma segunda iluminação de apoio ali ao lado, uma abajur, uma luminária de piso ou uma fitinha de LED que deixa o ambiente um pouquinho mais relaxante, mais aconchegante, você vai produzir o hormônio do estresse, né? Que é o hormônio cortisol responsável por nos manter mais ativo. E ao mesmo tempo, se você colocar num ambiente como na cozinha uma iluminação 2.700 K, que é muito quente, pode te dar uma sensação de mais moleza, de sonolência, porque essa iluminação mais amarelada tem esse papel de trazer relaxamento. E uma dúvida frequente é se podemos misturar as temperaturas de cor em um único ambiente ou em ambientes integrados, como uma sala de estar, com uma cozinha, aquela cozinha americana. Podemos misturar sim as temperaturas. A gente pode ter uma iluminação mais geral, por exemplo, 3.000 K ou 3.500 K,
e ter iluminações secundárias no spot ou numa iluminação de um abajur, de uma luminária de piso, mais ou menos 2.700K, essa iluminação um pouco mais amarelada. A gente pode mesclar as cenas de iluminação e inclusive deixa até o projeto mais interessante. O segundo fator muito importante que você deve considerar no seu projeto de iluminação é os lumens, pessoal, que é o fluxo luminoso de uma lâmpada. É a intensidade de emissão da luz dessa lâmpada por todo o ambiente. Ou seja, quanto mais lumens, mais intensa é essa lâmpada. Já o watt é a medida de potência e muitas pessoas confundem porque acham que quanto maior a potência da lâmpada, mais ela irá iluminar o ambiente. E bem pelo contrário, tá? Quanto mais watts, mais será o gasto de energia elétrica. Agora, quanto maior for a quantidade de lumens, mais essa lâmpada será intensa, mais ela irá iluminar. E de uma maneira geral, pessoal, o que eu recomendo para vocês é que numa iluminação geral de uma cozinha ou numa iluminação geral de banheiro, você tenha 1.200 lumens, que é uma intensidade bem legal de ser trabalhada numa temperatura de cor de mais ou menos ali 3.000 a 3.500 Kelvin, depende do seu gosto. Inclusive, quando eu faço um briefing com um cliente, que é aquele questionário que a gente faz antes mesmo de realizar um projeto ou uma consultoria, a gente pergunta o que é mais agradável para ele. Claro que eu falei, né, que quanto mais quente for a iluminação, mais a sensação de conforto, aconchego, sonolência, e quanto mais fria a iluminação, mais neutra e fria, mais aquela sensação de despertar, de iluminar o ambiente, né? E se você parar para pensar, a iluminação quanto mais neutra e branca, mais ela amplia o ambiente. E aquela iluminação de spots que você pode pôr dentro do seu box, que às vezes você quer ter ali uma sensação maior de relaxamento, dividir em 2 circuitos, então você poderia ter uma iluminação geral de 1.200 lumens e uma segunda ali poderia ser 2 spots perto da sua parede do box, aquela parede do nicho, que pode ter uma iluminação ali de 2.700K, uma iluminação um pouquinho mais quentinha e por volta de 700 lumens, porque não precisa ter essa intensidade de cor, né, de uma iluminação geral de um banheiro. É uma iluminação mais amena, mais relaxante. Da mesma forma, aquela fitinha de LED que fica dentro do nicho pode ser 700 lumens, ou até mesmo aquela iluminação acima da pia também pode ser em torno de 700 lumens, se for para uma cozinha comum. Agora, se for para uma cozinha industrial, um restaurante, claro que tem que haver ali uma iluminação um pouquinho mais intensa, porque precisa de uma maior precisão no manuseio de alimentos, enfim. Outro detalhe muito importante de você se atentar é o índice de proteção, que é o IP da lâmpada, que é o quanto essa lâmpada é protegida de poeira ou de umidade, contato com água, se é uma lâmpada externa ou se é uma lâmpada interna. No caso do banheiro, naquele nicho iluminado, quando colocamos aquela fitinha de LED, essa fitinha é recomendada que seja o IP65, que é o IP mínimo para a proteção dessa fitinha, para que ela não se prejudique. Outro índice muito importante de ser pensado antes de comprar uma lâmpada, principalmente para banheiros e cozinhas, é o tal do IRC, Índice de Reprodução de Cor. Já ouviu falar? É o modo como as cores são reproduzidas de fato, as cores dos objetos influenciadas por essas lâmpadas que possuem esse IRC, que varia de 0 a 100. Quanto mais alto for o IRC, melhor será a fidelidade da reprodução de cor. Nos projetos é sempre recomendado que seja acima de 90 o IRC, em banheiros e em cozinha principalmente, que são ambientes onde fazemos a maquiagem ou onde precisamos manusear os alimentos, são ambientes que as cores precisam ser reproduzidas fielmente. Abaixo, né, de 90 até 80 é considerado razoável, mas abaixo de 80 já é considerado um IRC ruim. Então, nos projetos no geral, acima de 80 é razoável, de 80 a 90. Acima de 90, quando você precisa de ter uma maior
fidelidade ali na reprodução de cor. Outro ambiente também que é importante ter um IRC alto, sei que o vídeo só está falando sobre cozinha e banheiro, mas lembrei aqui no closet, tá? O closet a gente precisa ver de fato qual é a cor, se é o verde, se é a camisa azul, né? E ali também precisa ter um IRC acima de 90. Falando um pouco sobre algumas dicas, vou falar sobre o banheiro, né? Que tem a área da maquiagem. Ali a gente precisa ter uma iluminação geral mais uniforme, geralmente um perfil de LED já comporta bem essa iluminação, ou um plafond, um painel de LED, fica bem legal. E não precisa colocar aqueles 2 spots que a gente sempre coloca em cima do espelho, né? Pois é, essa luz direta ali em cima da nossa cabeça causa sombra. O que é recomendado para maquiagem, ou é aquela iluminação que vem direto do espelho, que são aqueles espelhos iluminados, com esse IRC de 90, 92 mais ou menos, ou podem ser arandelas, uma ou duas, né? É melhor que sejam duas, porque causa ali uma iluminação uniforme frontal diretamente para o seu rosto. 2 arandelas ao lado do espelho, que pode ser ou uma iluminação 2700K de temperatura, um pouquinho mais quente, ou uma iluminação 3000K, 3500K. Como a área da maquiagem é uma área ali de trabalho, eu recomendo que seja a partir de 3000K, tá? Tem cliente que prefere uma iluminação de arandela um pouquinho mais quente, não tem problema. Depende muito do seu gosto, depende muito da sua intenção de projeto. O que eu estou querendo abrir para vocês aqui é um leque de possibilidades que você tem de trabalhar com a iluminação quente e a iluminação neutra. O que não pode acontecer é você colocar uma iluminação muito fria, que com certeza vai te causar desconforto. Saindo um pouco aqui do foco, né, mas para você ter uma noção, uma iluminação de hospital é em torno de 4500K, onde você tem a necessidade de ter a precisão ali, né, numa sala de cirurgia, em corredores de hospitais, então precisa ter essa iluminação 4500K, 5000K, 5500, que são iluminações frias que não são utilizadas em áreas residenciais. E voltando ao IRC, nas cozinhas a gente precisa pensar num IRC acima de 90, porque irá reproduzir melhor as cores dos alimentos, visto que a gente precisa ver se os alimentos estão em boas condições para a gente consumir. Resumindo o vídeo de hoje, vou falar um pouquinho sobre as principais recomendações. Na cozinha e no banheiro, ambos são locais em que a gente precisa ter uma maior clareza, seja para fazer uma maquiagem ou para cozinhar alimentos. Recomendo que a temperatura seja de 3000K até 3500K. Quanto aos lumens, 1200 lumens é uma intensidade legal de ser trabalhada nessa iluminação geral mais uniforme. Essa iluminação geral pode ser por uma tubular de LED, perfis de LED, aqueles que estão em alta tendência aí nesse ano, estão sendo bem utilizados. Agora, se você quiser ter uma iluminação mais decorativa, pode ser uma spot, dicróica, mini dicróica, par 20 para ambos os ambientes. Essas iluminações, elas são mais decorativas, por isso elas são um pouco mais quentes, em torno de 2700K. Tem aquelas iluminações de fitinha de LED que a gente sempre coloca dentro do nicho do banheiro ou ali embaixo de um armário superior acima da bancada da pia. Ali podem ser 2700K e lumens um pouco mais baixos, ali em torno de 700 lumens, 600 lumens. Não falei, mas essas iluminações de dicróicas, par 20, enfim, essas também podem ser um pouco mais amenas, em torno de 700 lumens. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu me esforcei bastante para tentar trazer ao máximo esse conhecimento que é um pouquinho difícil, né, trazer de uma maneira um pouquinho mais clara. Eu espero que eu tenha sido clara para vocês. Coloque aqui embaixo para mim se você curtiu esse vídeo. Se puder, curta, compartilhe com a sua família, seus amigos. Até o próximo vídeo, pessoal!